chamava papel de arroz, era um papel e não era de arroz. Né? Mas o primeiro chamava assim, era uma casca, era que nem uma cebola, só que não era uma cebola, era um tronco mesmo. E desse tronco, é uma espécie lá, tem um nome, sei lá, papinífero, não sei, não me lembro do nome científico, mas ela é uma árvore que sai em cascas. E ela é fininha que nem uma pele de cebola. E aquilo era usado para se escrever sobre ele, mas não era papel e não tinha nada a ver com arroz. Ele chamou aquilo, porque existia um problema de comunicação sério naquela época, né? Várias coisas, o sujeito chamava do que ele entendia que era, enfim. Quer dizer, ninguém me explicou isso, ele chamou aquilo, até aí tudo bem, chamou aquilo de uma coisa que ele entendeu que era aquilo, levou aquilo, e aquilo era conhecido na Europa. Quando começou a vir o papel de verdade, as pessoas acharam que era a mesma coisa. Né? E começaram a chamar o papel de verdade de uma coisa que já tinha uma referência anterior. Mas essa coisa de nome errado, a história está cheia, né? Desde o descobrimento a história do nome do Peru. Vocês sabem qual é a história do Peru? Não. Então, é assim também. Os caras chegaram lá, como é que chama isso aqui? Os índios não entenderam o que os caras falaram qualquer coisa, falaram peru, ficou peru, entendeu? E estavam falando alguma coisa em Inca, sei lá, xingando a mãe do espanhol, qualquer coisa assim, peru. Chegou aqui, não falou, ouviu um som parecido, é isso aí, ficou isso aí. Então, naquela época tinha muito isso, tem muita coisa equivocada, muito nome errado nas coisas, por conta dessa situação. Muito bem. Que horas são? Vamos rapidinho ver mais uma sequenciazinha? Tá. Vocês saíram Por que o Gramp é daquele jeito? O quê? Papel Gramp. Podemos deixar também para a parte da tarde. É? Melhor agora, né? É uma sequenciazinha. Vamos agora? Então, vamos lá. Apaguem-se as luzes. Muito bem. Então, dentro daquele anel, daquele anel de locais que a gente está visitando, nós vamos agora dar uma passadinha pela Índia. A Índia tem peculiaridades muito interessantes, né? Que é um país oriental, tá certo? É um país que conheceu esse processo de fabricação de papel diretamente da China há séculos e séculos atrás, mas mais recentemente foi uma colônia inglesa durante quase 300 anos. Então, sofreu grandes influências, né? E muitas coisas que a gente vai ver aqui, na verdade, já são derivações de influências britânicas do século XVI, XVII, XVIII. Né? Do século XVII, XVIII, XIX, XX. Né? Os ingleses saíram, 18, 19, 20, saíram de lá em 1948. Então, tem muita coisa aqui que já é know-how ocidental que os ingleses reintroduziram na Índia. Então, existe uma misturinha aqui, mas vale a pena ver de qualquer forma, se abstendo desses detalhes aí, só para a gente ver a similaridade e mais uma forma interessante de produção de papel. A Índia é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Né? Na Índia não existe fio sintético, todo mundo se veste de algodão, todo mundo. Enfim, todo mundo usa roupa de algodão puro. Eles têm uma sucata industrial de algodão que é um fenômeno. Né? Essa é a matéria-prima utilizada lá para a feitura de papel. Né? Basicamente, se trabalha com trapos velhos de algodão. E por que trapo velho de algodão e não algodão de verdade? Porque o algodão de verdade é usado para fazer a roupa. Né? Você usa a roupa velha depois, ou a para da roupa velha, que na verdade, no caso específico do algodão, é praticamente a mesma fibra. Né? No processo de extração do algodão, fiação, tecelagem, não existe nenhuma adulteração da matéria-prima. Isso é vontade divina que colocou no algodão um teor altíssimo de celulose. Então, praticamente, o algodão pode ser considerado celulose pura, é 98% de celulose. Então, é a única planta da natureza, junto com o linho depois, que tem um teor de celulose tão alto. Então, a gente pode dizer o seguinte, o algodão é celulose quase que pura. As outras coisas que existem no algodão que não interessam ao nosso processo são praticamente desprezíveis. Se você pegar o algodão do pé, sem cozinhar, não tem solo, não tem nada, você consegue fazer um papel muito bom. Porque os produtos que não nos interessam são mínimos aqui. O teor de a presença deles na constituição do algodão é muito pequena. Tá? Então, eles utilizam de sucata têxtil. Né? Isso aqui é uma fábrica perto. Pode mudar, por favor. Opa, foi embora da projetista? Quem está mudando? Eu. Tá bom.
O algodão, por ser já ele não é uma fibra aqui extraída da árvore, ele já foi fiada e tecida. Né? Então, para você desfazer esse processo todo e voltar ele ao estágio natural, tal qual ele estaria na planta, é necessário um instrumento muito mais sofisticado do que bater com um martelinho ou 2 martelinhos, tá certo? Você não desmancha a fibra, não desmancha tecido simplesmente batendo. Até desmancha, só que demora muito mais. Então, eles usam um equipamento que eu me referi anteriormente, que é a holandesa. A holandesa, no primeiro momento, ela desgasta, ela desmancha esse tecido todo. Né? Por favor. Então, o trapo de algodão é colocado naquele tanque mesmo, nós vamos ver isso amanhã em detalhes. E aquilo lá gira, passa por uns cilindros com faca, e aquilo lá vai, primeiramente, desmancha todo o tecido. Então, desfaz o tecido. E depois ela submete, né, depois de algum tempo, que o tecido já está todo desfeito, aquelas fibras continuam passando por aqueles cilindros esfaqueados, e aí ela vai ser toda arrepiada. E é aí que acontece o refino da fibra. Né? Ela vai ser descabelada, passando dentro das facas daqueles cilindros. Tá? Então entra trapo de algodão, sai uma pasta, como seria a pasta da Moreira, ou a pasta, enfim, as outras que nós vemos. O resultado é igualmente fibras de celulose separadas, independentes, todas compactadas, porque é uma pasta. Né? Então sai um volume tremendo. Aquela holandesa tem capacidade para 500 litros. Então entra a pasta lá, que naquela é trapo de algodão, gira 3 horas, sai um volume, é uma indústria, já que é uma indústria que emprega quase 100 pessoas. Essa que a gente está vendo. E o processo aqui, o que eles têm? Eles têm sistemas semelhantes. Num departamento eles fazem por esse sistema. No outro departamento fazem coisa diferente, que nós vamos ver também depois. Né? Mas só para não fugir muito aqui a tecnologia que a gente já conhece, é o mesmo tanque que existia na Tailândia e no Nepal, uma caixa, né, um molde com laterais altas, que fica flutuando no tanque, dentro do qual ele despeja aquela quantidade desejada de fibra de algodão nesse volume contido de água estável. Tá? Pega um balde lá, tira do estoque dele e despeja dentro do molde. Tá? Aí o que ele faz? Ele agita, ele chacoalha, ele faz o que eu fiz, o que o nepalês já fez. Então, você vê a distribuição das fibras sobre a superfície do molde. Suspende o molde. Tá certo? A água, na Índia, curiosamente, a água também é puxada por gravidade para baixo. É interessante, porque podia não ser, né? Podia não ser. Agora, aí ele puxa assim, né? Ele levanta o molde. Pois é. Porque esse molde tem uma estrutura de madeira por baixo. Né? E aqui começa a aparecer a primeira peculiaridade. Estão vendo o que está acontecendo aqui? Ele está desmontando o molde dele. A lateral toda do molde que ele tinha, na verdade, está presa à base, que é uma base rígida, com dobradiça. E o que ele vai fazer daqui? Ele vai tirar a folha daqui, úmida, e usar o mesmo molde o tempo inteiro. É um único molde. Né? Ele tira ela, obviamente tem uma esteira aqui, móvel, né, que permite esse transporte. Óbvio, né? Não dá para tirar ela do jeito que está. Então ele pega uma esteirinha, né, que é móvel, retira daí e vai retirar a folha. Ou melhor, desculpe, não é isso que vocês vão ver. O que ele vai fazer agora é o seguinte, pode mudar. Eu quero arranjar essa ordem de forma diferente. Ele pega, tenta colocar um pouquinho melhor de foco. Está fora de foco, né? Esse do mato. Ele pega, ele retira aquele esquadro, aquela coisa que né, as laterais de contenção do molde. Né? Ele levanta aquilo e retira. Aí o que ele faz? A base do molde dele é rígida, não é de pano. É uma tela esticada sobre uma estrutura, tem todas umas costelas lá de sustentação que mantém a tela lá, a superfície onde foi formada a folha, rígida e esticada. Aí o que ele faz? Ele pega um tecido e estica por cima da folha. Quer dizer, isso aqui, na verdade, a folha vai ser passada para esse tecido e vai ser seca depois sobre esse tecido. Então, em 2 pessoas, cada um de um lado, eles esticam o tecido, cobrem aquela folha, aí vão pegar o molde inteirinho,
e viram ele, a folha junto com o pano, e uma pilha de folhas que já estão feitas ali do lado. Isso aqui já é um pouco do processo. Olha, o molde de cabeça para baixo. Então, você vê, por que ele não embarrigou? Porque tem uma tremenda estrutura ali para segurar tudo. Né? Mas o legal aqui é que esse molde não fica, ele não tá imobilizado até que a folha se seque. Ele está sendo usado, é o único molde para fazer todas as folhas, porque a folha é retirada úmida, com o pano por uma pilha de folhas feitas. No Ocidente se faz dessa forma, né? Exatamente. Isso aqui já é influência europeia em cima do processo oriental. Então ele retira, né, o molde e a folha fica intercalada com aquelas peças de algodão, né, que ele foi colocando em cima da folha. Aí o que acontece? Acontece que, obviamente, nessa situação, isso não vai secar nem no dia de São Lucas, nunca, né? Impossível. Tudo molhado, empilhado. É necessário fazer o quê? É necessário primeiro prensar isso aí, né? Extrair esse excesso de água. Então pega uma pilha inteira, tem quase 100 folhas aqui. Pega essa pilha inteirinha, enfiam debaixo de uma prensa, uma super prensa hidráulica, liga o motor, aquele negócio prensa e tira uma boa parte da água contida aí, por pressão mesmo, né? Então a mesma água que entrou no processo para permitir, enfim, a hidratação da fibra e a água que fica naquela trama, porque está presente em todos os momentos da feitura da folha, agora tem que ser retirada. Papel molhado não interessa, porque ele está seco. Então eles botam na prensa, por favor. Ligam aquela prensa e começam a prensar. E sai água que não acaba mais. Que nem o feltro do papiro, não dentro de casa. Né? Você está tirando a água da folha, né, passando ela. Aqui no caso, como não é feltro, é um paninho de algodão, o pano nem retém a água, né? Ele vai embora, atravessa tudo e vai embora. Né? A pilha começa com 1 metro, ela termina com 30 centímetros. Ela diminui 1/3 só da água que está sendo expelida. E essa água toda que sai não é mais do que 40% da água que existe aí. Mecanicamente não dá para tirar mais que isso. E é uma prensa hidráulica, hein? Tremendo no motor, é um troço poderoso. Opa! Continua no outro carrossel. Vocês veem que o papel aqui é meio mais branco, né? O algodão. Depois de prensada, então, depois de compactada e aquele excesso de água retirado, a gente ainda tem o seguinte, a gente ainda tem papel e pano. Não é verdade? Esses panos aqui não interessam, porque a gente tem que separar os papéis, as folhas de papéis que foram feitas dos panos. Então, é só uma separação manual. Quer dizer, apesar de ter ainda uma quantidade de água bastante razoável na sua constituição, ela já permite a manipulação. Então, as mulheres retiram essa folha e colocam ela para secar no varal. Olha os panos sendo separados ali e ela vai empilhando folha com folha. Depois pega de 3 em 3, de 5 em 5 e pendura no varal. Isso sim era papel? Era um papel que nós vamos ver mais tarde, já um papel de qualidade bem inferior. É o papel onde não foi feita a seleção da matéria-prima. Então entrou papel de todas as cores, lá sai aquela borradeira toda. O papel branco é feito só com trapo branco. Né? A seleção do processo de reciclagem é fundamental. Senão fica tudo marrom escuro. Isso aqui é uma quantidade absurda de papel que eles produzem diariamente. É uma indústria legal mesmo. Folhas razoavelmente grandes, né? Finalmente, o que acontece? Depois de seca, cada uma das folhas é impermeabilizada, ela recebe uma camada de amido, né? uma pasta de arroz, né? Que é esfregada sobre a folha dos dois lados para dar impermeabilização. Tá? Já ninguém perguntou por quê, nós vamos responder só amanhã. Sanganeira, esse era o nome, você quer lembrar? Sanganeira é o nome da oficina.
aqui antes do almoço, só para vocês passearem pela Índia antes de... para abrir o apetite, vocês não tanto magrela aí. Ali era o Rio Ganges, ali era a cidade turismo, agora que é bom, né? Voltei já. Aqui é em Varanasi, é a cidade sagrada dos hindus, né? Onde nasce o Ganges, né? O Rio Ganges. É no Rio Ganges que eles tomam banho, que eles lavam boi, que eles jogam os mortos, que eles escovam os dentes, que eles sacrificam. O Tietê, perto disso aí, é um rio de águas límpidas. Não, isso aqui isso aqui são guarda-sóis de proteção. É um calor desgraçado. A gente saiu às 5h30 da manhã para não pegar o sol quente, já estava quase 40 graus. Isso é em Khajuraho. Isso é uma cidade perdida que manteve todas as construções originais hindus, que era tão longe que nem os invasores chegaram, se deram o trabalho de ir lá. Né? E até hoje é uma cidade que não é servida por linha férrea. Então, e na Índia, quem não tem estação de trem, não existe. Né? É uma cidade que sobreviveu graças a isso. Era tão fora do circuito, mas tão longe, que natural. Esse aí é o famoso Taj Mahal, que também não chama Taj Mahal, né? Esse é o nome errado, chama Taj. Foi construído para ser o túmulo, vocês sabem da história, não? Não. É o túmulo da mulher do como é que chamava? A princesa Kajervan. Do manda-chuva, né? Do sultão, enfim. Foi feito para ser o túmulo dele. Do outro lado do rio ia ser erguido um igualzinho, todo preto, para ele. Mas depois que ele morreu, os filhos, obviamente, pegaram a grana e fizeram coisa melhor. Enquanto ele estava vivo e a mãe morreu, o pai fez, né? Depois que o pai morreu, os filhos pegaram. E o Taj Mahal, essa construção é uma coisa realmente impressionante, o trabalho de machetaria em pedra que tem. É uma coisa fabulosa, realmente impressionante. Foi feito em 2 anos, por 20 mil pessoas trabalhando nele. Todo esse trabalho que tem na pedra aqui, só são incrustações, é um trabalho de machetaria, tudo cavado na pedra e o enxerto é feito com outras pedras. Né? É um trabalho chamado de pedra dura, né? Que trabalha essa técnica de incrustação de pedra. É uma coisa espantosa. Né? O refinamento do trabalho. Aliás, os indianos, quando querem fazer as coisas direitinho, saem de baixo. Né? Quando não querem fazer porcaria também, fica longe porque respinga meu. Mas o que eles têm lá é fabuloso. Esse era um castelo também de um Marajá, ó, a palavra me escapou, imagina. Tão popular no Brasil, né? Mas esse aqui é em Jaipur, e era um dos castelos de Marajá, ele tinha todas as mulheres dele. Cada uma tinha essas janelas todas, chama de Palácio das 1000 Janelas. Podia sair da rua, só podia olhar. Cada janela, em algum momento, deve ter tido uma mulher para olhar para fora. Esses são outros palácios de Marajá. São fantásticos, viu? Marajá, naquela época assim que era Marajá. Muito bem, então vamos parar para almoçar. Quando a gente voltar, a gente continua vendo essas coisinhas. Logo antes do nosso almoço, eu estava tentando escrever para vocês, mais ou menos se traduz esse esquema. A fibra, que é aquela que nós vemos ampliada ao microscópio, ela na verdade ela tem várias paredes, ela é constituída de várias camadas. Né? Ela é uma coisa assim que, quer dizer, ela tem várias coberturas, várias peles, né? E ela é oca por dentro. Né? Ela é vazada. É como se fosse um canudo, né, que tivesse várias peles de recobrimento. Na última pele, nessa última camada dela, ela tem as fibrilas todas organizadas, penteadas, arrumadinhas. Esse é o estado natural que a fibra está antes de ser submetida ao refinamento. Né? Refinamento, maceração, moagem, N nomes diferentes. Mas basicamente o que se pretende é descabelar a boneca aqui. Ó. É pegar todos os pelinhos dela e deixar ela bem arrepiadinha, né? bem descabelada mesmo, para que quando uma for
entrelaçada com a outra, a gente abrir, a gente ter uma área de contato muito mais intensa, muito maior, para que aquela junção de fibras realmente acabe formando um entrelaçamento forte, né? Então, fisicamente, é aquilo que nós vemos ali. Quimicamente, é um outro fenômeno que nem interessa no nosso caso, isso é coisa até adiantada, mas ocorrem aquelas ligações por ponte de hidrogênio, etc. Mas é isso aqui que fisicamente a gente precisa promover. É isso aqui que a gente precisa entender que é o que deve acontecer em qualquer situação para que a gente possa produzir uma folha de papel da forma adequada. Então, para se produzir esse resultado, né, para descabelar a boneca aqui, descabelar a fibra, que é assim e acaba assim, o efeito, né, é um efeito de abrasão. A gente precisa realmente submeter ela a uma abrasão superficial, né, a um lixamento, a um atrito, né, que produz esse efeito. Na holandesa é isso que acontece. A holandesa é uma máquina, né, cujo mecanismo principal se resume a um rotor aqui que tem lâminas sem corte, né? São lâminas, são peças, né, que formam quase que facas assim. Isso aqui gira em alta rotação e ela tem uma base, né? Isso aqui é fixo, né? Ela tem uma base, né, concêntrica aqui convexa, né? E que também é provida aqui de facas, né? Sem corte também. Quando se ajusta esse rotor contra essa base aqui, a gente regula esse canal de passagem aqui. Por aqui que vão passar todas as fibras. Então a fibra entra aqui por aqui, né, e ela leva várias golpeadas, vários golpes dessas facas, né, na sua epiderme, e ela vai saindo por aqui. Ela passa tantas vezes por aqui que o resultado final é esse aqui. Né? Então é nesse controle aqui, é nesse momento aqui, é por esse equipamento, ou coisas semelhantes. Antes da holandesa, enfim, a holandesa foi inventada bem aonde? Então, antes do advento da holandesa, os processos que existiam eram muito mais primitivos. Né? Quer dizer, antes de ter uma máquina, antes de existir energia elétrica para fazer isso, a holandesa era movida a força eólica, né? Era vento. Antes de vento era burro, que ficava girando, né? Na pedra do mole, o cara ficava girando moinho. Ainda tem hoje, no interior do Brasil, deve ter moinho movido aquela pedra e o burro fica girando ali para moer. Podia ser uma coisa assim, podia ser golpes manuais mesmo, né? Como a gente viu sendo feito até hoje. Não importa o mecanismo que se use, o que importa é que a pessoa precisa compreender o que deve acontecer. Né? É o efeito, é a relação causa-efeito aqui que deve suceder nesse processo. O que a gente precisa obter é uma fibra descabelada. Se vai ser moinho de bola, se vai ser golpe manual, se vai ser holandesa, ou se vai ser, enfim, moinho de disco, seja lá o que for, o efeito é esse. Coisa que não acontece num liquidificador. Tá? O liquidificador, ela entra assim, ela sai do mesmíssimo jeito, só que sai baratinada, né? Só isso. Então esse efeito aqui, nós vamos ter isso em detalhes amanhã, mas o efeito da holandesa, isso é crucial. E é nesse momento aqui, é nessa etapa do processo que a gente caracteriza, a gente formula e a gente dá praticamente todas as características e as qualidades que a gente quer do produto final. É no controle do refino. Porque controlando-se a abrasão que se produz aqui e o descascamento dessas diferentes fases aqui, é que a gente obtém papéis com propriedades tão diferentes, como eu mencionei, quanto o papel higiênico ou o papel vegetal. É tudo uma questão de controle de refino. Agora, quem não tem um mecanismo de refino, realmente tem que contornar isso de outras maneiras. Tá? Vamos ver, então, o que a projecionista sumiu. Acho que ela foi buscar o vídeo, nós vamos ver primeiro os slides. Então. Você tem holandesa? Eu ainda não tenho mais oficina. Eu tenho acesso a holandesas diversas. Quando eu tinha, né? Agora não tenho mais, eu não tenho mais oficina. Hoje em dia eu descobri o seguinte, é mais fácil ensinar os outros a fazer do que fazer sozinho. Você quer que eu faça? Mas o holandês é um equipamento muito primitivo. Né? Caríssimo, né? Se você comprar pronta, sim. Se você fizer sozinha, não. E dá para fazer. Quer dizer, com o mínimo você precisa ter alguém que te assessore na construção. É uma máquina e que funciona em alta rotação. Quer dizer, precisa ser uma máquina bem construída. Mas ela é um mecanismo muito simples. Tem engrenagem,
Aí entra como engrenagem? Não. Ela nem encosta uma na outra, nunca. Não, se ela encostar... Desculpe, fala, eu interrompendo a tua pergunta. Não. Se for engrenagem, na hora que entrar um trapo ali, ou qualquer coisa, mola. Não. Ela nem encosta. Ela não chega nem a encostar. Ela simplesmente gira assim, próximo. Mas você tem condições de abrir ou fechar esse vão, né, para permitir que esse amassamento, né, e esse descabelamento aconteça em condições controladas. Não é uma engrenagem, não. Né? Isso aqui está claro aqui. Ela não encaixa, um dente não encaixa no outro, hipótese alguma. É uma coisa que gira solta. Mas você pode aproximar quase encostando. Então, na verdade, no controle de funcionamento da holandesa, quando você começa, ela está sempre mais alta. Né? Depois que você vai abaixando, porque também quando começa, se você está retirando o trapo, por exemplo, que é o caso dos indianos, no começo essa passagem precisa ser bem mais fácil, né? Porque o pano ainda tá tecido, o pano inteiro. É depois que vai desgarçando, soltando, é que você vai comprimindo para promover esse tipo de efeito aqui, esmagamento. Mas o pano não é tecido, né? Não. Pano de algodão, não. O processo, o algodão, quando sai do pé, né, a fruta ali, o fio do algodão, quando sai da planta para virar tecido, se ele passa por um cozimento, também nem precisa passar, mas se ele passa esse cozimento que a indústria têxtil produz nele, ou promove nele, para a gente é suficiente. Lembra que eu falei, o algodão é a única matéria-prima sobre a face da terra que é considerada praticamente celulose pura. O teor de celulose do algodão é 98%. Então, na verdade, é a única planta que dispensa o cozimento cáustico e a eliminação das outras substâncias, porque essas outras substâncias significam só 2% da constituição do algodão, isso é quase que desprezível. Mas existe na indústria têxtil, eles fazem uma lavagem, geralmente branqueiam o algodão, a não ser que seja o algodão cru, mas eles fazem um tratamento no fio que para a gente é suficiente. Então, se você usar roupa pronta, velha, enfim, usada, para, seja lá o que for, para você a matéria-prima está em condições ideais. Tá? As outras plantas não, são outra história. Né? Vamos lá. Opa. Eu acho que estou com o... Peraí, isso aí a gente já viu. Vai um pouquinho mais para frente aí, acho que... Mais para frente. A Índia, geralmente, depois do almoço, sai de foco. É uma coisa muito curiosa. Você sabe que... Não, vai um pouquinho mais para frente. Isso é o que a gente já viu antes do almoço, né? Já vimos isso. Pode ir. Isso, já. Muito bem. Então esse know-how todo, esse processo todo que a gente viu, principalmente na parte da manhã, no Nepal, na Tailândia, esse é considerado o processo original que os chineses conceberam há 2000 anos atrás. E durante os primeiros 600 anos da história do papel, do ano 0 até o século V, né, o ano 600, esse conhecimento ficou meio confinado dentro dos limites da China, da época. E a China era o único lugar que conhecia essa tecnologia, era o único país que produzia esse tipo de coisa. E realmente, nesses 600 anos, pouca coisa evoluiu daquilo que a gente viu na parte da manhã. Quer dizer, o processo foi concebido, houve pouquíssimas experimentações, quer dizer, se experimentou com bambu, se experimentou com isso, mas eles chegaram a uma solução adequada às necessidades deles e aquilo, durante 600 anos, praticamente se manteve inalterado. No século V, então, esse know-how, esse conhecimento escapou do controle dos chineses e saiu pela parte sudeste ali, através da Coreia. Dizem que foram monges budistas que levaram esse conhecimento e introduziram isso logo a seguir no Japão. Então, por volta dos anos 650, a tecnologia do processo, a tecnologia de fabricação de papel chegou ao Japão. E o que é muito impressionante é que no Japão, em um tempo